O dedo correu. Olha aí. Oi? Sua mãe fica escuro, né? Ou não? É o seu que tá escuro. Só tá falando que tá grávida? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os que me ouvem neste momento. Mais uma vez, irmãos, voltamos a falar da palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ontem gravamos um vídeo a respeito das epidemias, mas hoje vamos falar ainda um pouquinho dela ainda. Nós, irmãos, sempre houve epidemia no mundo, sempre houve epidemia. Nós não podemos calcular, irmãos, porque a história não relata certas coisas. Porque a história é quem tem relatado todas essas coisas. Como eu relatei ontem, no tempo do Velho Testamento, nos dias de Davi, houve o que aconteceu com Davi, quando ele mandou contar ao povo que Deus não gostou, e Deus mandou aquela peste e matou 70.000 pessoas. E Deus ia destruir Jerusalém. Quando Davi viu o anjo em cima de Jerusalém com a espada desembainhada, Davi aí suplicou a Deus. Mas matou 70.000 pessoas em 3 dias. Mas nós vemos também lá, irmão, que uma das epidemias e de doenças mais antigas que a Bíblia fala, é a lepra, que até hoje sucumbe pessoas. É a lepra, que não é falada, não é lembrada, não é comentada. Mas é uma epidemia antiga, talvez seja a mais antiga. Mas nós vemos lá no Egito, irmão, nos dias de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus feriu o Egito com 7 pragas. Então, morreu muitos egípcios, os primogênitos de todos eles morreram. E uma coisa interessante, irmãos, que lá no livro de Apocalipse nós encontramos isso. O feito que Moisés fez no Egito. É só a gente examinar direitinho que a gente vai encontrar lá no livro de Apocalipse ou Revelações, o que Moisés fez no Egito. E que muitos dizem que isto vai acontecer daqui para frente. Então, irmãos, e nós relatamos ontem a respeito desta epidemia que pegou o mundo de surpresa. Como eu tenho falado das nações, que nenhuma nação tem a capacidade de exterminar este vírus. Nações poderosas, homens poderosos que se dizem homens poderosos. Porque poderoso só tem um, que é Deus. Que o próprio Deus disse: eu criei o mal. Eu criei o mal. E Deus disse ainda, irmãos, a respeito de pobres, lá no Velho Testamento, que nunca haveria de deixar de ter pobres sobre a face da terra. Ter pobre é uma coisa, ter miseráveis é outra, ter mendigos é outra. Eu sou pobre, mas eu vivo sem pedir esmola. Eu agradeço a Deus por isso. Mas nós estamos vivendo, irmão, dias tenebrosos mesmo. Que no Brasil nunca aconteceu isso. Aconteceu outras pestes, outras epidemias.
mas igual a essa não, irmão. Mas eu continuo dizendo que não são todos os mortos que é atingido, que morreram porque foi atingido com esta praga. Com esta peste também, irmãos. Que não deixa de ser uma peste. É uma praga, é uma peste, é tudo. Então, irmãos, como eu disse ontem, que tem muitas pessoas, muitos homens maus, inescrupulosos, se enriquecendo com esta praga que veio. Mas uma coisa eu digo, irmãos. Um momento ou outro vão ter que dar conta a Jesus. Vão ter que acertar a conta com Jesus. O homem rouba, o homem mata, o homem faz todas as espécies de mal e pensando que isso nunca vai atingir ele, o contrário. Mas, irmãos, a justiça de Deus o alcança. Porque o braço da justiça de Deus é longo. Ela alcança a todos. Ninguém pode fugir, irmãos, da justiça de Deus. Como disse ali, ainda frisei isso ontem, falando para os seus filhos, se o homem peca contra o homem, o juiz o julgará. Mas se o homem pecar contra Deus, quem o julgará? O próprio Deus, irmãos. Porque o braço de Deus, o braço da justiça é longo, atinge a todos. Mas, irmãos, nós vamos falar aqui, interessante, a respeito de Jesus. No capítulo 18 do livro de São Lucas, Jesus perante Pilatos. Pilato interrogando Jesus. Pilato disse assim, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Pilato respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Disse Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Disse Pilatos, que é a verdade? Eu disse ontem aqui, irmão, naquele vídeo que eu gravei, aos homens poderosos dessa terra, que não têm conhecimento de Deus e nem se importa conhecer Deus. Estão como Pilatos. Pilatos perguntou, respondeu a Jesus, que é a verdade? Ele não sabia que era a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O presidente Jair Bolsonaro sempre fala esta palavra. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que as pessoas querem conhecer a verdade? Será que esses homens no Congresso querem conhecer a verdade? Será que esses homens do Judiciário querem conhecer a verdade? Os ministros do Supremo querem conhecer a verdade? E todas as autoridades majoritárias do país querem conhecer a verdade? Mas Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, Jesus, falando para Pilatos. E Pilatos responde. Pilatos faz uma pergunta: que é a verdade? Ele não esperou Jesus
dizer o que era verdade, porque ele também não se interessou pela verdade. E assim são muitos nesse mundo, irmãos, que não se interessam em conhecer a verdade. Nós estamos no meio de uma epidemia mundial e os homens não procuram conhecer a verdade. Eu estava ouvindo uma pessoa das Nações Unidas, irmãos, aqui na CNN, como se diz, CNN, falando das Nações Unidas a respeito, que eles comentaram lá nas Nações Unidas a respeito do presidente da República, que o presidente Jair Bolsonaro está no caminho certo, irmãos. Está no caminho certo. Que o Brasil tem que ser exemplo para o mundo do que o presidente está fazendo. E eu pergunto, irmão, por que estão todos contra ele? Por que o judiciário quer derrubar ele? Por que todos aqueles que se ajuntam a eles é motivo de inquéritos, investigações? Se a própria autoridade das Nações Unidas diz que o presidente está no caminho certo, irmãos, por que querem destruir este homem? Por que, irmãos? Porque não agrada a eles? Ninguém, irmãos, dos judeus ali gostou de Jesus. Por isso que eles entregaram Jesus a Pilatos, porque Jesus falava a verdade e eles não queriam ouvir a verdade. Porque Jesus disse para eles: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eles não quis ser libertos pela verdade. O presidente sempre falou desse remédio, a cloroquina. Mas eles rejeitam, irmãos. Eles não querem, irmãos. Não rejeitam isso. Se muitas pessoas foram curadas com esse remédio, por que eles não aceitam isso, irmãos? Porque eles não querem conhecer a verdade. Eles não sabem quem é Deus e nem querem conhecer Deus. Mas aqui está escrito: eu para isso. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todos aqueles irmãos que é da verdade ouve a voz de Jesus Cristo. Aqueles que não é da verdade, irmão, não vai ouvir Jesus Cristo. Vai tapar os seus ouvidos. Isso está acontecendo conosco, irmão. Muitos de nós estão tapando os ouvidos, estão tapando os olhos, estão cegos, mudos, surdos. Não querem ouvir a verdade. Não quer participar da verdade. Despreza a verdade. Irmãos, está num momento, como eu disse naquele vídeo anterior, esta epidemia veio, irmãos, Jesus mandou isto para nós entender alguma coisa e nós não estamos entendendo nada. Nós não queremos entender, irmãos. Deus pode dar vida e pode tirar a vida, irmãos. Irmãos, Salmo 139, existe lá algo muito interessante que os irmãos podem examinar. Podem examinar. Salmo 139. Irmãos, nós estamos longe dos caminhos do Senhor. Nós não estamos, irmão, na vereda que Jesus traçou para nós. Eu fico me perguntando, irmãos. Irmãos, se nós não damos importância à palavra do Senhor, então Jesus, irmãos, Jesus foi para a cruz em vão. A morte de Jesus não significa nada. A sua ressurreição não significa nada se nós, irmãos, se nós não voltarmos para Jesus. Se nós não entendermos, irmãos, o que Deus quer falar conosco.
Porque está escrito, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Falta em nós o amor em Cristo Jesus. Como diz o hino, o amor de Deus, tão rico e puro. Irmãos, vamos voltar para Jesus. Para que, irmãos, a vinda de Jesus haja significado em nossas vidas. Para que as pregações de Jesus haja significado em nossas vidas. O seu exemplo, irmãos, haja significado em nossas vidas. A sua morte haja significado em nossa vida. A sua ressurreição. Se Jesus Cristo não tivesse surgido, não tivesse subido aos céus, irmãos, eu não estaria hoje aqui falando. Eu ali, quando estava em Guaraci, em 1960, eu criei um programa no serviço de alto-falantes ali. Eu entrava das 6 horas, 6h15. O pastor Jessé Maria, que era da Igreja Batista, ele entrava das 6h15 às 6h30. Eu fazia esse programa ali, irmão, para aquela cidade. Eu agradeço a Deus por isso, irmãos. Mas depois de tudo isso, irmãos, que o Senhor me deu, eu desprezei o que Jesus tinha me dado, saí do caminho do Senhor e fui para o mundo. E paguei um preço muito alto por isso, irmãos. O preço, irmãos, é muito alto. Jesus uma vez morreu por nós na cruz. Deu a vida por nós. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos lá na cruz e Jesus não está lá, porque ele não está lá. Muitas vezes nós queremos ver Jesus lá naquela cruz. Muitas vezes nós queremos adorar Jesus ali na cruz. Mas Jesus está no céu. Porque ele nos deixou um legado, irmãos. A nossa vida eterna. Porque diante de Deus aqui estamos, irmãos, para fazer a sua vontade e o seu querer. Para ser fiel, obediente e sincero para com ele. Para guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Irmãos, Jesus tem um significado. Eu estava vendo, irmãos, são homens egoístas, homens muito egoístas. Eu estava olhando, irmãos, quando o primeiro presidente que decretou o embargo a Cuba, quando o presidente Obama foi eleito, ele fez um acordo com Cuba e com o Irã. Mas quando o presidente Trump assumiu, ele quebrou esses acordos. Ele quebrou esses acordos. O presidente também, Jair Bolsonaro, ele desprezou isto com o presidente de Cuba e com o presidente da Venezuela. Neste ponto, eu desaprovo o presidente. Que os americanos eles se orgulham de ser donos do mundo. Mas o presidente Bolsonaro, irmãos, deve, irmãos, procurar um acordo com esses dois países. Ser amigo desses dois países. Esses dois países, irmãos, se abastecem do nosso país. Muitos irmãos não sabem, muitas pessoas não sabem, mas Cuba e Venezuela se abastecem do nosso país. O Irã se abastece do nosso país. E por que nós não devemos fazer? Se unir a esses países? Por causa do governo americano? O governo americano não é Deus, ele quer ser Deus do mundo, mas não é. Porque Deus mostra agora que ele não é nada. E que nenhum daqueles que se puseram diante de Deus como superior não são nada. Não adianta falar no nome de Deus, mas que Deus, muitos dizem, Deus te abençoe, vai com Deus, mas que Deus é este? Que Deus é este? Não sabe, eles não sabem que Deus é esse. Há muitos deuses. Os pagãos tinham deuses.
Mas o Senhor Deus, no Velho Testamento, disse que ele tiraria os deuses da terra. E isso se cumpriu, irmãos. Irmãos, vamos voltar para Jesus. Eu peço aos irmãos, vamos orar pelo presidente da República. Como agora o presidente está numa situação difícil. Diante de um homem, de um ministro do Supremo, que quer atingir o presidente. Irmãos, hoje eu estou vivo, amanhã eu estou morto. Hoje eu estou falando com os irmãos, amanhã eu não sei se eu volto a falar com os irmãos. É por isso que lá em Eclesiastes é escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que chegue os dias, chegue os anos, os quais não venha dizer, não tenho neles contentamento. Lembra do teu Criador enquanto tu tem vida. Lembra-te dele enquanto tu tem vida. Enquanto eu tiver vida, eu tenho que me lembrar do meu Criador, do meu Redentor, do meu Salvador, aquele que me formou, como está lá no Salmo 139, irmão. Irmãos, vamos buscar a presença do nosso Deus. Irmãos, vamos voltar aos tempos antigos, no começo da nossa fé. Vamos lembrar daqueles irmãos que vieram primeiro a trazer esta palavra nesse país. E muitos deles foram mortos, irmãos, por causa desta palavra. Nós esquecemos de tudo isso. Mas, irmãos, vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo presidente da República. Vamos entregar ele a Jesus, para que Jesus o guie, o dirija, o oriente, o ensine, para que ele permaneça lá até os seus dias terminar de governança. Para que o mundo, irmãos, nós como servos de Deus, nós temos lá um problema, irmãos, na República agora, a respeito dos ministérios, de perdão, de dívida de ministério. Nós temos um problema. E foram postos, irmãos, os irmãos não sabem disso. Alguns não sabem, a maioria não sabe. Que os ministérios colocam homens, elege homens para pôr lá no Congresso, sabe para quê? Para que impeça que o governo cobre imposto dos ministérios. Por isso que estão lá.